A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos escutando em mais um episódio do nosso podcast do Grupo de Oração Semente Preciosa. Eu sou o Douglas Bastos, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Estamos aqui reunidos junto com o Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, também com alguns jovens do Grupo de Oração Semente Preciosa. E nós vamos dar continuidade ao tema que está sendo desenvolvido na EBD. E o tema de hoje será Vendaram os Olhos do Senhor Jesus. E antes de começarmos, nós vamos fazer um clamor. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, quando pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa estar renovando a nossa comunhão com o Teu Espírito Santo e que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento acerca de todos os assuntos que serão passados aqui. É o clamor que fazemos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Agora eu passo a palavra para o pastor Wesley, do Grupo de Ciência e Fé. Amém. Eu quero também cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É para nós mais um momento importante, uma alegria, estamos aqui reunidos para essa conversa bíblica, onde o nosso assunto, como o Douglas já falou, o nosso tema é Vendaram os Olhos de Jesus. Eu sou o pastor Wesley, pastor da Igreja Cristã Maranata, estou falando aqui de São Mateus, norte do estado do Espírito Santo, e para nós é uma alegria estar participando de mais este podcast do Grupo Semente Preciosa da Igreja Cristã Maranata. Hoje, além dos membros do Semente Preciosa, dos jovens, nós temos alguns pastores aqui conosco, e o pastor Josué, que faz parte da base desse trabalho, o pastor Júlio, que é um pastor lá que também cuida do trabalho de Semente Preciosa, o pastor Evaldo, que é hoje um dos convidados, o pastor daqui a pouco ele vai se apresentar melhor, o pastor Paulo Inocente, um é médico e o outro é físico, e vão também nos ajudar a compreender a parte científica desse assunto, a questão dos olhos, né? Esse assunto que nós vamos abordar hoje, eu queria ler o versículo que trata desse assunto, está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 64, ele diz assim: E vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto, perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? Então, num determinado momento da crucificação, acontece exatamente esse fato, né? O Senhor Jesus, ele tem os olhos vendados, e no momento que ele também tem o seu rosto ferido, e agora é feito para ele essa questão, essa pergunta: profetiza quem é que te feriu. Então, nessa noite, nós vamos tratar desse assunto, como eu já disse, dos aspectos científicos e principalmente os aspectos proféticos, à luz da revelação, o que Deus tem para nós com esse versículo. Para começar aqui o nosso entendimento da parte científica, nós vamos convidar aqui o pastor Evaldo para falar um pouquinho, né, desse órgão que eu considero assim que é um dos mais importantes do corpo humano, porque nos dá condição de interagir com a obra criadora, com as coisas que a gente conhece, né, nessa obra criadora. Pastor Evaldo. A paz do Senhor, pastor Wesley, a paz do Senhor, Douglas, aos demais companheiros também que estão aqui conosco, as irmãs também que compõem conosco aqui. A paz do Senhor a todos, é uma alegria muito grande, agradeço desde já o convite para estarmos todos juntos aqui. Eu quero também saudar os irmãos que pertencem ao grupo Ciência e Fé de Oração da Igreja Cristã Maranata, bem a todos do grupo Ciência e Fé também, Semente Preciosa, estão juntos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Eu sou Evaldo França, sou médico, estou em Januária, Minas Gerais. Sou especialista
em diagnóstico por imagem, especialista em saúde da mulher, médico do trabalho, e sou mestre em ensino em saúde pela Universidade Federal de Diamantina. A visão é um dos sentidos mais importantes para o ser humano. O olho é um órgão extremamente complexo, que funciona 24 horas por dia e está sempre pronto para ser usado em qualquer momento. Basta nós despertarmos e abrirmos as pálpebras e os nossos olhos de imediato já estão captando e transmitindo dados para o nosso cérebro interpretar aquilo que estamos enxergando. Quando nós falamos do olho humano, há algumas estruturas anatômicas que são muito importantes porque elas fazem parte de todo o processo da formação da visão. A córnea, por exemplo. A córnea é um tecido superficial, protege, tem a função de proteção, também tem a função de focalizar a luz. A íris, que é a parte colorida dos olhos, que chama tanto a atenção, né? Nós temos aí os olhos verdes, azuis, castanhos. Então, a íris é aquela parte colorida, que chama muito a atenção. A pupila, que é aquela parte central, negra, por onde passa a luz. Quanto mais luz, menos ela se abre. Quanto menos luz, mais ela se abre. Temos o cristalino, que é uma lente que regula e foca toda a imagem que passa. E o cristalino projeta essa imagem numa estrutura mais interna do olho, que chama retina. E ali na retina, a imagem vai ser processada para ser, então, encaminhada para o cérebro. Então, essas são algumas estruturas, não todas, mas as mais importantes da anatomia do olho. E, diante disso, como que processa, né? Como se dá a formação da imagem nos nossos olhos? Então, a luz que é refletida pelos objetos, porque nós enxergamos uma luz que os objetos refletem, né, diante de nós. Então, essa luz que é refletida pelos objetos, ela atravessa a córnea, vem pela pupila, passa pelo cristalino, e o cristalino, então, ele projeta essa imagem lá na retina, que é aquela camada mais interna do olho. Lá na retina existem milhões de células especializadas, fotorreceptoras, que vão processar essa imagem, vão produzir uma reação química, são os cones, os bastonetes, e nessa reação química vão ser produzidos estímulos também, e esses estímulos vão caminhar pelo nervo óptico e são levados para o cérebro. Lá no cérebro, então, ele interpreta essa imagem, reconhece essa imagem e nos dá a entender aquilo que os nossos olhos estão enxergando. E um detalhe muito interessante, que a imagem que é projetada na retina, ela é uma imagem invertida. A imagem que está lá na retina, ela está de cabeça para baixo. Mas quando ela sofre a reação química daquelas células especializadas e ela é conduzida para o cérebro, lá no cérebro, ela chega também invertida. Mas quando o cérebro ele capta esta imagem, ele então transforma essa imagem e faz com que os nossos olhos não enxerguem mais de forma invertida, mas que os nossos olhos enxerguem uma imagem normal. Desde já, nós já entendemos aqui algo extremamente importante. Um dia, Jesus, como cérebro, como comando do nosso corpo, da nossa mente, nos tornou capazes de enxergar as coisas de uma outra forma. Não mais pela razão, mas por um projeto de vida que Ele colocou nos nossos corações. Glória a Deus, maravilha. Então, diante dessa primeira abordagem, extremamente importante, né, a capacidade de pegar, transformar isso em imagem, uma compreensão para o indivíduo, para o ser humano. Aí agora eu queria fazer uma observação, pastor Paulo,
dentro da obra criadora, tanto o aspecto físico, que a gente sabe que tem toda uma física aí, uma estrutura física aí, o que essa venda que foi colocada nos olhos do Senhor provoca na capacidade dele de enxergar? Restringiu? Limitou? Eu queria que o senhor falasse para nós um pouco disso, né? Acho que isso é importante, porque houve um propósito ali, né? O vendar não foi à toa, né? O que a gente pode tirar disso aí, a nível de ciência, de física? Primeiramente, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, os que nos ouvem, os irmãos aqui, presentes aqui nessa reunião, né? E é uma alegria estar aqui com os irmãos, agradeço a Deus por isso. É interessante que como o pastor, né? Eu estou também pastor aqui em Chapecó, Santa Catarina, e minha área é de física, né? Sou doutor em física e mestre em física. Queria, assim, observar que essa luz, né, ela vem sendo refletida por um objeto, né, ou até de uma fonte também, né? Então, essa luz, né, que há todo esse sistema preparado, né, como o pastor Evaldo nos colocou, né, muito bem, esse sistema preparado, mas veja que a luz agora é essencial, né? Porque a luz, ela precisa então entrar nesse sistema, e o que ela traz com ela? Então, a luz é uma onda eletromagnética, e ela traz com ela alguma coisa de onde ela foi emitida, né? Então, por exemplo, se um objeto está, sei lá, uns 3.000 graus, ele vai emitir uma luz vermelha. Se ele está a 5.000 graus, ele vai emitir uma luz azul. Quer dizer, a luz, ela carrega com ela uma característica de onde ela veio. De onde ela veio, de como estava aquilo que a refletiu ou o que a criou, né? Então, ela carrega com ela. E então, ela vai entrar no nosso olho e ela vai trazer essa informação, seja uma cor, né? Ela vai, então, trazer informação, trazer energia com ela também, e o resultado vai ser essa informação que vem. Então, veja o seguinte, essa luz, ela traz essa informação, ela traz as características, de onde ela veio, e quando coloca a venda, quando os olhos são vendados, é uma forma de interceptar isso, né? De parar esse processo. Trazendo para a vida espiritual a luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, essa luz do mundo, que é a revelação, ela traz coisas de onde ela vem, da eternidade, ao coração do homem. Então, houve um projeto para impedir isso, né? E ali, Jesus enfraquecido, Jesus na obediência a Deus, sem impedir, eles tentaram fazer tudo o que podiam com ele, né? Tentando impedir e tentando, então, desconfigurar, né, esse projeto de Deus. Mas não foi possível impedir, né? Porque o Senhor Jesus ressuscitou, né? Então, quando o Senhor Jesus ressurge, ele vence tudo isso. Então, hoje a luz, ela pode trazer do céu para nós, da eternidade, as informações que vêm de lá, que traz energia, quer dizer, traz vida, né? Que revelam um projeto de Deus para a nossa vida. Então, queria inicialmente colaborar dessa forma, né? E agradeço já pela oportunidade. Amém. Então, nós estamos falando de uma onda de luz, por exemplo. Ela tem uma origem, e nessa origem ela vem trazendo informações
E o olho sem a venda, um olho que funciona bem, sem imperfeições, ele está pronto para receber essa luz, né, e transformar isso numa imagem, que é o que nós precisamos, né, para compreender a obra criadora. Posso dizer isso, ok? Né? Quando você coloca a venda, essa onda que está chegando, ela tem agora um obstáculo que seria essa venda. Ou seja, a onda que era para incidir nos olhos, ela tem agora um obstáculo anterior e produz reflexão. A transmissão não é a mesma. A transmissão ela é perdida ali por causa desse obstáculo, né? E aí a imagem ela é comprometida, ou seja, ele não consegue entender o que está acontecendo, ele não consegue ver quem feriu, né? Humanamente falando, seria isso. Ele não conseguiu ver quem feriu, e nem tampouco, a não ser que ele conhecesse a voz daquela pessoa para saber quem é que estava falando, né? Profetiza, quem é que te feriu? Então, podemos concluir aqui que o Senhor, com aquela venda, ele ficou limitado. Bom, aí eu faço uma questão aqui, que eu queria até envolver agora. O pastor Josué quer fazer uma colocação, fica à vontade, pastor. Depois eu dou sequência aqui. Paz do Senhor, pastor Werley e todos os demais convidados e participantes desse podcast, deste episódio. E paz do Senhor a você que escuta também esse episódio. Nas últimas escolas bíblicas dominicais da Igreja Cristã Maranata, o pastor Gideoti bem colocou que nos momentos ali que antecederam a crucificação do Senhor Jesus, tudo que foi feito contra o corpo do Senhor Jesus visava profeticamente atingi-lo, né? E visava na prática atingi-lo, mas representava uma intenção maligna contra algumas características do Senhor Jesus, muito bem relatadas na escola bíblica dominical. Falamos sobre Jesus na figura dele como profeta, como rei, como sacerdote. E o pastor Gideoti associou esse episódio especificamente de vendarem os olhos do Senhor Jesus e darem-lhe punhadas, desafiando o Senhor a descobrir ou a profetizar quem é que havia golpeado o seu rosto, com a característica do Senhor Jesus como profeta. E isso é muito interessante, porque quando a gente começa, então, a se lembrar de como o Senhor Jesus, logo em seguida crucificado, ao terceiro dia ressuscitado, e alguns dias mais tarde, assunto aos céus, João o vê glorificado, e aí já não são seus olhos, aqueles olhos sofridos e tristes que João conheceu durante o ministério, e muito menos vendados, mas agora ele vê o Senhor Jesus glorificado com olhos como chama de fogo. Por que eu estou lembrando disso? Porque a provocação dos soldados, ela diz muito profeticamente, diz respeito ao tempo que nós estamos vivendo, onde o homem tenta se esconder de Deus. O homem tenta, de alguma maneira, ele afronta o Senhor, ele se levanta contra Deus e ele desafia ao Senhor. E diz, profetiza quem é que te bateu. Só que a profecia não está sujeita a um comando do homem, né? A profecia ela faz parte de um projeto maravilhoso. E se aqueles queriam, provocar Jesus para que ele falasse, como se estivesse ali em um show, um entretenimento ou um adivinho, para nós, servos do Senhor, a nossa grande alegria é que ele nos vê. Mesmo que com as nossas atitudes tenhamos em alguns momentos da nossa vida, especialmente antes de conhecê-lo, entristecido ao Senhor Jesus, ele nos vê, ele sabe quem nós somos, né? Ele nos ama. Então, isso que o pastor Paulo falou a respeito da luz carregar consigo informações que ela traz de sua origem, isso para nós é maravilhoso, porque quando essa luz nos alcança, ela vem da eternidade
e ela traz elementos da eternidade para nós, né? Então o mundo hoje repete esse tipo de atitude. Quer se esconder de Jesus e quer provocá-lo para que ele dê algum sinal. Né? Os homens do tempo de Jesus também fizeram isso, né? Pedindo-lhe um sinal. Mas o nosso grande sinal é que ele nos olha, ele nos vê, ele nos conhece profundamente. Era só uma observação assim, Wesley. Amém. Muito bom. Então, eu estava dizendo que essa informação, ela vem da origem e agora ela encontra esse obstáculo, que é a venda nos olhos do Senhor. Então, dentro da obra criadora, a gente tem consciência de que isso trouxe uma limitação para o Senhor. No mínimo, posso dizer que foi uma limitação. Mas a palavra diz assim, lá no Salmo 94, versículo 9, uma questão que eu queria compartilhar com os irmãos e ouvi-los, né? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Então, é certo, é claro, que como homem, o Senhor teve ali a sua visão restringida, como qualquer um de nós teria. Mas, como o pastor Josué acabou de falar, por trás disso, à luz da revelação, a gente sabe que o interesse era expor o Senhor como profeta, né? Expor o Senhor como rei. Aquela venda nos olhos do Senhor, ela interrompeu uma onda de luz, ou aquele momento ali, de que as informações visuais fossem interpretadas pelo Senhor Jesus. Aquela venda comprometeu. Humanamente, a gente sabe disso, porque ele era homem também. Mas a questão aí eu quero ler novamente o versículo do Salmo 94, versículo 10, que são duas perguntas que nos fazem pensar. Aquele que, no versículo 9, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Então, a questão que eu quero levantar aqui tudo bem, houve um comprometimento com relação à capacidade do Senhor de enxergar como homem. Mas a questão que eu levanto aqui para nossa meditação é como Deus, aquele intuito, aquele interesse, ele teve algum tipo de comprometimento? Será que o Senhor Jesus ali, ele perdeu algum percentual da sua capacidade? Eu queria ouvir nesse sentido. Aí eu abro aqui para o pastor Júlio, se quiser comentar. Daqui a pouco alguém pode fazer alguma colocação também. Pastor Júlio, o que o senhor acha disso? Pai do Senhor, a todos. Eu sou o Júlio Fraga, de Porto Seguro, na Bahia. Nós estamos muito felizes de estar aqui com a família, do Ciência e Fé, do grupo de oração Sementes Preciosas, irmãos que nos ouvem. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus na gravação desse podcast. Eu entendo, pastor Wesley e demais irmãos, que os questionamentos daqueles que nos ouvem são muitos, até porque eu sempre ouço, e eles falam assim, me esclareceu muito isso. Eu não entendo que houve comprometimento de Deus em nada, até porque lá, naquele momento lá, quando ele estava ali no Getsemane, o Senhor revela para Pedro, e está no versículo aqui, bem claro aqui para nós, aqui, se a gente for abrir a Bíblia aqui em Mateus 26, 53, que se Jesus quisesse, naquele instante, o Senhor enviaria 12 legião de anjos para o livrar daquela situação. Então, não compromete de forma nenhuma a condição de pai e de filho do projeto. Porque Pedro tem uma revelação naquele momento ali no Getsemane. Se nós formos voltar lá, até já pregamos ali, os irmãos que nos ouvem, olhem lá, pesquisem lá, leiam a Bíblia. Eu sempre digo isso, leiam a Bíblia, porque ele fala assim, olha, se ele quiser, agora eu envio 12 legiões de anjos para o livrar. Em momento nenhum ele foi obrigado. Em momento nenhum. Quando Isaías escuta aquele diálogo lá na glória, dizendo assim, quem há de ir por nós? A quem enviarei?
Ele fala, eu vou, pai. Você vai sofrer, filho. Você vai tomar chicotada, eu vou, pai. Você vai tomar um tapa lá, meu filho. Eles vão cuspir em você lá. Não sei se pode falar isso aqui, corta se não puder. Eu vou assim mesmo. Vão te trair. Eles vão te negar. Eles vão te crucificar. Você vai ficar enfermo. Eles não vão acreditar em ti. Eu vou assim mesmo. Eu vou. Eles vão te vendar os olhos. Eles vão te colocar cardos e espinhos na cabeça. Vão te dar uma vara e vão te dar um manto lá para dizer que eu não é o rei dos judeus. Olha, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Como homem, ele não nega em nenhum momento o projeto e o pai também não nega. Pelo contrário, ele veio consciente em todo o tempo, sabendo de tudo. Ó, meu filho, não tem onde recostar a cabeça. Mas vós, as raposas têm os seus covis, mas ó, o filho do homem, ele está ali, daquele jeito. Não tem lugar nem de dormir. Então eu não vejo pastores, irmãos que nos ouvem, em momento nenhum comprometimento de Deus ser o Deus que Ele é, Pai, Todo-Poderoso, e de um projeto estabelecido na glória ser quebrado ali por aquela atitude ali de deixar aquela venda interromper o projeto do universo criador entrando no Redentor ali antes, alguns instantes logo após ali, que foi um processo que durou, né? Uma noite toda do julgamento, pela manhã, no Sinédrio. Eu não vejo em momento nenhum, dado esse fato aí do Getsemane, eu quero deixar claro aqui. E eu queria encerrar minha contribuição pequena assim, dizendo isso. Eu não vejo em absolutamente nada que comprometa a posição de Deus sendo Deus, de ter negado. Pastor Erlen e demais irmãos que estão aqui, pastores, irmãos, jovens e os que nos ouvem. Amém. Então, a conclusão que a gente chega é que se você não tem uma compreensão do Senhor Jesus como Deus, como Rei, você vai achar que houve comprometimento. Mas, quando você tem uma compreensão à luz da revelação, aquele, como você disse, né, aquele que busca palavras, escrituras, no Espírito, ele vai chegar à conclusão que não houve comprometimento algum. A tentativa, ela não deu certo. Amém? Alguém mais quer comentar a respeito desse assunto, desse tópico aí? Amém, irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Erlen, demais pastores, os jovens aqui do grupo de oração Semente Preciosa, a vocês que estão nos ouvindo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou Glênio Onias, sou aqui da Paraíba, do município de Paiê. Só corroborando, pastor Erlen, com a fala dos pastores, né? E acerca dessa pergunta que o senhor colocou aqui, que o pastor Júlio também, de uma forma clara e cirúrgica, explanou, mas fazendo uma junção daquilo que os pastores falaram, da ciência, e o que o pastor Josué e o pastor Júlio colocaram aqui, naquilo que é profético, né? Nós entendemos que, naquilo que estamos estudando nas escolas bíblicas dominicais, que no Velho Testamento nós conseguimos identificar e ver o Senhor Jesus como rei, como sacerdote, como profeta, né? Quando eles tentam vendar os olhos de Jesus, eles estavam querendo ali anular essa função de profeta no Senhor. Mas só que eles não conseguiram. Humanamente, como o pastor Júlio bem colocou, pode sim ter colocado uma venda ali nos olhos e ter humanamente tampado a visão de Jesus. Mas nós sabemos que, além de uma estrutura física, ele tem uma estrutura celestial, porque ele é Deus. Então, essa estrutura celestial, ela não foi afetada em nenhum momento. Há um versículo bíblico que diz: sem profecia, o povo se corrompe. E se essa estrutura espiritual de Deus, ela tivesse sido atingida,
a igreja fiel hoje do Senhor, ela estaria corrompida. Mas só que a igreja do Senhor, ela vive uma vida diferente. Ela não está corrompida, pelo contrário, ela está uma igreja renovada, uma igreja viva, uma igreja imaculada. Por quê? Porque esse Senhor, que é um profeta, ele está no meio dela. E como ele está se revelando a ela, aqui encerrando a minha palavra, né, contribuição, ele está se revelando, ele está no meio dela, como o pastor Josué frisou, como João, o apóstolo João, viu lá em Apocalipse, né? Porque aqui nesse versículo de Lucas 22:64, diz que, além de vendar os olhos, espancaram o rosto dele, querendo tirar o governo da igreja. Mas só que João vai ver ele glorificado, para mostrar que o governo da igreja ainda está sustentado, né? Ele é inabalável, o profeta está no meio da igreja, por isso que nós não somos corrompidos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Pastor Wesley, a todos presentes aqui, muito interessante a fala do Glênio, dos pastores, é que eles vendaram os olhos do Senhor Jesus. Mas naquele momento ali eles vendaram eles vendaram os olhos daquele que era homem, como o próprio Glênio falou. Eles vendaram os olhos de Jesus como homem. Mas o próprio Senhor Jesus, ele vai falar, lá em João 8:12, ele vai falar: eu sou a luz do mundo. Para que nós possamos enxergar, nós precisamos de luz. Mas o próprio Senhor Jesus, ele estava falando ali: eu sou a luz do mundo. Naquele momento eles vendaram o Jesus homem, mas o Jesus Deus, ele era a luz desde a fundação do mundo. Ele era a luz de eternidade a eternidade. Não importava que eles vendassem os olhos de Jesus, porque ele já era Deus. E aí, em João vai continuar: quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Como o Glênio falou, a igreja, ela está andando na luz que é Jesus. Não estamos olhando para um Jesus que ficou na cruz, para um Jesus homem, para um Jesus que morreu, mas nós estamos seguindo a luz que é Jesus que ressuscitou, que foi aquele Jesus que João viu lá no Apocalipse. Muito bom. Vitória. A paz do Senhor, irmãos, ouvintes, pastores presentes, jovens também presentes. Meu nome é Vitória, moro em Contagem, Minas Gerais, e só completando, né, aquilo que o Douglas falou, o Senhor Jesus ali naquele momento, aquelas pessoas, elas queriam uma adivinhação por parte do Senhor, mas o Senhor, ele se revela a sua igreja fiel, e o Espírito do Senhor não é espírito de adivinhação, mas sim espírito de conhecimento e revelação, como podemos ver em Efésios 1:17-18, que fala que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os vossos olhos do entendimento, para que saibais que seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. Então, a igreja que alcança o papel daquilo que é o projeto determinado e revelado pelo Senhor Jesus, ela vai estar vivendo as riquezas da glória e almejando a herança da vida eterna. Já a igreja que está focada no material, naquilo que não são os mistérios da eternidade, ela está presa na razão, limitada às medidas terrenas, ela não vai andar e nem alcançar aquilo que é o profético. Então vai ficar preso nesse espírito de adivinhação. Então eles não vão enxergar a luz, né, que é a revelação que tem guiado as nossas vidas. Não consegue alcançar, né, Vitória? Está presa à obra criadora, pastor Josué. Eu gostei muito da fala do Douglas, e agora complementada pela Vitória, quando ele chamou a nossa atenção, quando eles chamaram a nossa atenção para o fato de que aqueles soldados conheciam Jesus apenas como o condenado, entregue pelos judeus, rejeitado pelos da sua nação, um homem que afirmava ser Deus, e eles lidam com ele
nesses termos, ou seja, em termos humanos e racionais. Até hoje, o homem natural lida assim com o Senhor Jesus, tentando extrair dele, no máximo, entretenimento e algum espetáculo, né? E é por isso que a simples leitura dessa passagem, ela mexe muito com a gente, porque, como a gente já mencionou aqui antes, o que há de mais maravilhoso no Deus que criou todas as coisas é a boa vontade dele de olhar para nós. E mesmo nós sendo aqueles que, né, fomos rebeldes pelo nosso pecado, ele ainda sabe quem somos e ele tem o melhor para nós. Então, o que os soldados fizeram não é nenhuma surpresa diante do que hoje os homens ainda fazem com Jesus, né? Consideram ele mais um condenado, mais uma personagem da história que nada pode fazer, que nada pode revelar, que nada tem de eterno, mas apenas de natural e racional, não é verdade? Isso mesmo, continuo vendo ele como apenas o filho do carpinteiro, né? Um dos profetas. Conseguiram alcançar o Senhor Jesus como rei, como Deus. Eu acho e creio que a fala dos irmãos são muito boas, e vou corroborar aqui, pastores e ouvintes, os jovens estão nos ouvindo, as irmãs, os irmãos, até de outras denominações também, porque quando ele foi mais uma vez em mais uma reunião na casa de Anás e de Caifás, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, ele permanece calado mais uma vez. E lá se reforça essa fala aí da irmã. Lá eu vou chegar nesse ponto agora, rapidamente, para encerrar a minha fala, a minha segunda fala aqui nesse podcast, para dizer que lá em Isaías 53:7 diz assim: e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. No único momento, eu quero dizer aqui para os irmãos, os ouvintes, os pastores aqui presentes, os demais que vão nos ouvir nesse podcast, no único momento que ele abre a boca, ele diz o seguinte: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Está lá em Lucas 23:69. Esse foi o único momento que ele abre a sua boca. E interessante que quando ele sai de lá, ele vai levado para Herodes. Herodes esperava exatamente isso aí que a Vitória falou, muito bem colocado, um show, uma adivinhação, um espetáculo, um milagre, faz um sinal para a gente ver. Só que o meu Jesus, o seu Jesus, irmão, irmã, que está aqui nos ouvindo, ele não faz isso para quem quer. Ele não faz um show para quem quer assistir. Ele opera na vida de quem precisa. Na vida de quem é necessitado realmente. E necessitados somos nós aqui, Igreja Fiel, que estamos aqui ouvindo esse podcast, falando acerca disso aqui, do que é eterno, do que é passageiro, como passageiros no tempo que somos. Nós estamos aqui dizendo que o nosso Jesus, mesmo que, como o irmão Douglas aqui diz, com os olhos vendados como homem, mas como Rei da Glória, ele sabia de tudo que viria e não desistiu. Em momento algum o projeto foi cumprido. E aqui estamos para dizer que nós estamos aqui municiados, cheios de munição da bênção, porque o Senhor foi até o fim, não desistiu de nós. Amém. Meus irmãos, pastor Evaldo, a gente, quando você olha para um rei, ele precisa de contemplar o seu domínio, né? todo o seu domínio. Quando a gente para avaliar esse propósito, o pastor Josué até falou um pouco disso aí, sobre essa oposição,
quando eles colocam essa venda em Jesus ali como o rei dos judeus, né? Há uma tentativa em desqualificar o Senhor, desqualificar o governo. Porque o que é um governo que não consegue contemplar o seu domínio? O que é um rei que agora tem os olhos vendados, né? Não consegue captar a luz? Então eu queria, assim, se possível, o senhor falasse para nós qual o alcance disso, esse interesse como oposição ao Senhor, como um interesse em desqualificar o Senhor, né? Novamente, com a base toda na obra criadora, porque nós já vimos aqui que isso não é possível. Mas você concorda que é uma tentativa de desqualificar esse governo? Seria, por exemplo, para completar assim essa minha fala, seria um desejo de tomar o lugar desse rei? Eu desqualifico ele para tomar o lugar dele? Interessante, pastor Wellington, muito, muito pertinente essa colocação, porque assim, quando que Jesus havia dito, né, que ele era rei, e ele dizia sempre isso: meu reino não é desse mundo. E quando eles vendam os olhos de Jesus ali, o interesse era esse, sim, desqualificá-lo de todas as formas. Porque para eles, quando eles olhavam para Jesus naquele estado ali, eles viam um homem morto, sem chance alguma de absolvição. E há muitos até hoje assim, né? Que veem Jesus como um homem morto. Mas Jesus ressuscitou o terceiro dia, está vivo e nos deu a vida eterna pelo seu sacrifício. Mas quando realmente eles vendam os olhos de Jesus, eles estavam colocando Jesus como um daqueles cegos que ele curou. Como um daqueles cegos que ele curou. Um daqueles cegos estava à beira do caminho. Então, um homem que se dizia rei, mas que naquele momento estava sem condições humanas de enxergar aqueles que estavam à sua volta, estava totalmente descaracterizado. Era como se eles dissessem assim: ele se diz rei, mas na verdade ele é mais um daqueles muitos que estavam à beira do caminho. Então era essa a tentativa, sim, descaracterizá-lo e até mesmo humilhá-lo. Porque quando ele tem os olhos vendados, eles estavam humilhando e o reputando àquela classe bem baixa da sociedade daquela época. Porque os cegos, os mendigos, os necessitados, eles eram tidos como a escória da sociedade daquela época. E Jesus curou a muitos daquela forma. Então era sim uma tentativa de humilhá-lo e descaracterizá-lo como rei, igualando a classe mais baixa da sociedade, no sentido até de se promover, né? Porque eles viam a Jesus como aquele que nunca havia feito o que ele fez. Então era essa, sim. Quando eles vendam os seus olhos, eles o colocam ou tentam colocá-lo no nível mais baixo possível. Como se dissessem assim: não, ele olha o rei, olha aquele que se proclama rei. Mas ali estava Jesus homem, mas o seu reino é eterno. Maravilha. Quando a gente olha para o ministério do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele operou muitos milagres. O Senhor curou, deu vista ao cego, muitas coisas o Senhor fez. E hoje a gente que está na igreja, você também que está nos ouvindo isso, você já deve ter visto isso, pessoas que ainda nesse momento que nós estamos vivendo, que a gente conhece como o momento do breve, né? O momento que antecede a volta de Jesus, ainda existem muitas pessoas que buscam o seu Jesus apenas para essa vida.
né? Não consegue alcançar um Jesus para uma eternidade, um Jesus Salvador, né? Então, quando a gente olha para esse objetivo aí, a gente está chegando à conclusão, esse interesse de desqualificar o Senhor, aí eu penso, vamos, olha só o interesse, vamos deixar a luz de lado, né? Vamos tentar colocar um reino onde a luz, a revelação, ela não tem valor, né? Aí você vai viver exatamente de um reino para essa vida, né? Ou seja, é um reino sem a luz, é um reino onde predomina as trevas. Um reino sem a luz é um reino onde predomina a razão do homem. Então eu queria, pastor Paulo, também desse para nós uma colaboração nesse sentido para quem está nos ouvindo, né? O que é um reino onde a luz ele não é prioridade, onde a luz ela é colocada de lado, né? Está entendendo, pastor, o que eu quero dizer? O que o senhor poderia nos ajudar com isso aí? Interessante que houve sim esse interesse, né? De que o homem, né? Ele se acostumasse, ele se conformasse em viver sem a luz, sem a revelação de Deus. Há esse interesse, esse projeto, né? E interessante que ali o Senhor Jesus, ele, naquele sofrimento, em meio àquele maltrato, né? Ali justamente ele está preparando a vitória sobre esse projeto de deixar o homem longe da luz. Porque ali, através do seu sofrimento por nós, ele está ali preparando toda a condição do homem, né? Através da justiça que há nele, através dele, o acesso que nós temos a Deus através dele. Então vejam que há esse projeto, como o pastor colocou, mas Deus nos desperta nessa hora que o Senhor Jesus preparou tudo e trouxe a vitória para que as trevas não dominassem, mas que hoje a gente tivesse acesso à luz da vida, às informações, né, que vêm através da operação do Espírito Santo da eternidade. Então, glória a Deus por essa vitória. A paz do Senhor a todos os irmãos, a quem estão nos ouvindo, e alcancando o entendimento que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, para podermos alcançarmos as revelações que há em Cristo Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo. E quem confia no amor do Senhor alcança as revelações. E através da fé, que é o mandamento, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitos estão tentando vendar os olhos de Jesus, mas nós, como servos de Deus, devemos sempre buscar o profeta, porque suas revelações é alimento para a nossa alma, é que nos conduz a uma vida eterna com Deus. Se não fosse o amor do Senhor, nosso Deus, o Pai, o que seria de nós? Então, todo o sacrifício de Jesus é o amor explícito de Deus para com nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Maravilha. Muito bom. Amém, pastor. A fala do pastor Paulo e também da Keila. E quando a gente fala sobre a revelação, né, alcançar aquilo que está na luz, né, a revelação da palavra, para a gente poder alcançar isso é necessário estarmos em comunhão com o Senhor, né? E interessante, voltando aqui para a parte da fisiologia, da visão, a visão, através da luz, nós alcançamos aquilo que está acontecendo no ambiente externo, né? E isso é necessário para que o nosso cérebro controle outras funções do nosso corpo.
E ali na parte, né, anatômica, nós temos ali a retina, que tem duas células, que são os bastonetes e os cones, que processam a luz, a visão, as cores, e ali interpretam tudo que está sendo processado ali na imagem, para que o nosso cérebro entenda o que está acontecendo externamente. E essas duas células elas têm que funcionar de forma conjunta, né, para que ocorra isso, ocorra o processamento da visão. Da mesma forma, é necessário a gente estar com essa comunhão com o Espírito Santo, para a gente alcançar aquilo que é o projeto dele, através da sua palavra, que trará vida, salvação para todo o corpo, que profeticamente representa a igreja de Cristo. E o Senhor fala em João 1,7, né? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Então é necessário isso, que andemos na luz, para a gente processar aquilo que vem da eternidade, a revelação da palavra. Que assim os mistérios revelados da palavra nós vamos viver no projeto do Senhor, que é o caminhar na luz. Maravilha, muito bom. Então nós estamos chegando, no meu entendimento, ao final assim dessa nossa conversa. Aí eu queria fazer uma colocação aqui, que está no livro tirar ali no livro de Mateus, capítulo 6, até para a gente pensar qual é a importância dessa visão do Senhor Jesus, né? Nem a nossa, a visão dele. A palavra diz assim, em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, você que está aí nos ouvindo, é uma alegria para nós saber que você está conosco, ouvindo esse podcast. Eu queria concluir nossa gravação, essa nossa conversa. Que olhos bons são esses? Será que eu vou agora ser guiado pelo olhar do pastor Josué, pelo olhar do pastor Júlio, pastor Evaldo, pela visão da Vitória, da Keila? Que olhar bom seria esse? E aí, eu queria, assim, eu vou começar aqui, vou abrir para os irmãos, aqui para os companheiros que estão conosco, as irmãs. Que olhos bons são esses? São exatamente os olhos que eles tentaram vendar na cruz do Calvário. É aquele olhar que vai trazer, como diz a palavra aqui em Mateus, vai trazer luz para o meu corpo, vai trazer uma vida que esse mundo não pode dar para mim, trazer alegria, paz. É exatamente isso que eles tentaram comprometer na cruz do Calvário. Mas nós estamos chegando à conclusão que não é possível parar o nosso Salvador. Não é possível interromper um projeto, né, definido na eternidade para a vida do homem. Tá? Então, eu queria aqui estar aberto para os companheiros, para o Glênio, né, para o pastor Júlio. Na minha compreensão, esse olhar bom é exatamente aquele da cruz. Então, o olhar que foi do Senhor Jesus. Olhar que um dia olhou para Pedro, olhar um dia que olhou para mim, está olhando para você agora, e o desejo dele é cuidar de nós, né? Nos guiar por um caminho de vida até uma eternidade. É isso mesmo, pastor. É esse olhar que nos alcança, e que nos visita e que nos abençoa todos os dias. A venda que foi colocada ali no Senhor Jesus não teve poder para mudar o olhar de amor dele para com o homem. É tanto que ele salva o homem, né, um dos ladrões, ali na cruz do Calvário. E isso está registrado nos 4 evangelhos. Né? Quando Jesus se aproxima da cidade de Naim, a Bíblia diz que ele, vendo a mãe chorando, ele se move de íntima compaixão, ressuscita o filho e entrega a ela. Da mesma forma, em Betânia, quando ele pede para tirar a pedra, e ele olha dentro do sepulcro e chama Lázaro para fora e o ressuscita. Da mesma forma que ele entrou na casa de Jairo e viu a menina deitada e ressuscitou.
da mesma forma que ele parou no caminho quando foi tocado pela mulher do fluxo de sangue e se voltou para ela e olhou para ela e o abençoou. Esse olhar, ele está constante sobre as nossas vidas. E essa é a bênção que nós, como homens, podemos ter. Porque o olhar humano, muitas vezes, é um olhar de julgamento, um olhar de acusação, um olhar de zombaria. Mas o olhar do Senhor, ele restaura o homem. Ele dá ao homem uma importância que ele não pode encontrar aqui neste mundo. A minha fala, ela volta para aquilo que o senhor falou, pastor Erle, e me preocupa, porque os irmãos que nos ouvem, nós aqui, nós estamos vivendo exatamente esse período. A luz que o pastor e doutor Evaldo, pastor e físico, pastor Paulo Inocente, falaram, ela traz a revelação, as informações, elas vêm. E eles querem privar e estão privando o homem disso. No momento que é mais necessário, a maior riqueza desse evangelho, quando o homem mais precisa, eles conseguem privar o homem da maior riqueza do evangelho, que são as revelações. Quando o homem mais precisa de ouvir a voz do Senhor, porque o olhar dele está voltado. Diz assim a Bíblia, os olhos dele estão sobre todos aqueles que creem. Ele nunca deixou de olhar, ele sempre viu o homem, ele sempre acompanhou o homem em todo o tempo. Ele procurou Adão, mesmo no pecado. Onde estás, Adão? Olha, ele sabia onde Adão estava. Ele queria que Adão se apresentasse. Ele sabia onde ele estava, mas ele queria que ele confessasse, porque o homem hoje não confessa mais. O problema do homem é que ele não confessa mais. Eu estou aqui, na minha nudez. Ele sabia que ele errou, ele sabia. E lá na cruz, o Glênio fez uma colocação muito boa aí de quando ele, antes da crucificação. Mas lá, Glênio, na cruz de irmãos que nos ouvem aqui, eu queria dizer, além de preocupado aqui com isso, o Senhor não concluindo, não está nos privando. Há uma obra do Espírito, porque ninguém nunca contendeu com o Espírito Santo e venceu. Não há nada mais forte do que o Espírito Santo. Na obra do Espírito, nós somos vencedores, porque o Espírito Santo, ele é mais forte do que tudo. Ninguém coloca as mãos nesta obra. Ninguém se apodera dela. Mas lá na cruz, crucificado, antes dele entregar, antes dele dizer assim, está consumado. Ele olha a mãe dele, Maria, com o irmão João, ainda adolescente, e fala, mulher, aí está o seu filho. Com o olhar dele, ele a viu. Diz, aí está o seu filho. E aquele adolescente, João, e para o adolescente ele fala, olha aí está a sua mãe na cruz. Assim como ele viu aquele malfeitor ali, que estava ali com ele, do lado dele, fala, comigo hoje estarás no paraíso. Então o olhar dele nunca se desviou de nenhum de nós, de todo o projeto. Ele via tudo e todos, em todo o tempo. É isso que eu queria deixar aqui, e talvez não com tanta clareza, mas para corroborar. Amém. Já encerrando aqui minha fala e complementando o que o Glênio e o pastor Júlio acabou de falar, nós hoje, naquele momento, eles vendaram os olhos de Jesus para que ele não pudesse enxergar. E em João, no Evangelho de João 1:4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não importavam eles vendar Jesus ali, não importava também como aconteceu eles terem sacrificado Jesus, porque o que importava estava dentro dele. E isso eles não conheceram, porque, como a palavra diz, as trevas
não compreenderam a luz de Jesus, mas nós hoje compreendemos. Nós hoje compreendemos porque ao terceiro dia, na ressurreição do Senhor Jesus, nós ganhamos esta vida que estava dentro dele. Nós passamos a ganhar essa vida e hoje nós enxergamos essa luz, como o pastor Júlio disse, que são os mistérios que o Espírito Santo tem revelado todos os dias, que são os mistérios que estão sendo revelados na escola bíblica dominical, na busca ao Senhor, que o Espírito Santo tem trazido, e agora não é o Senhor Jesus que está vendado. Quem estão vendados são os homens. É a religião que está em trevas. Mas você que está nos escutando, a luz do Senhor, ela está disponível para raiar e brilhar na sua vida. Essa é a minha fala, concluindo aqui. Amém. Então, tu que nos ouve, né, nesse podcast, é importante que não puder deter o seu Jesus. E hoje ele está, né, glorificado. E a palavra diz em Apocalipse 1:14, quanto aos seus olhos, que são como chama de fogo. Fogo, né? A cor é a cor também semelhante aos olhos de quem muito chorou. Então, nessa hora, nada pode deter o seu Jesus, saiba disso, e também saiba do sofrimento dele por você. E a gente precisa olhar para o seu Jesus e reconhecer o seu sacrifício, aquilo que ele fez por nós, e também a luz que emana dele, né? Os conselhos, as palavras dele, as revelações dele. Então, tome posse dessa bênção. É esse nosso recado final, que Deus abençoe. É interessante que a palavra de Deus, ela tem um versículo na palavra que diz o seguinte, lá em Provérbios, no capítulo 7, no versículo 2, diz assim, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. É preciso que nós entendamos, você que está nos ouvindo, que Jesus suportou a mais terrível de todas as mortes. Foi humilhado, foi desprezado, para que todos nós tivéssemos direito a uma vida abundante, para que os seus mandamentos, para que a sua lei, o seu projeto pudesse estar firmes no nosso coração. Guardar os mandamentos como a menina dos nossos olhos é refletir nos nossos olhos aquele olhar de Jesus que ele teve lá na cruz, quando ele olhou para toda uma humanidade, para cumprir um projeto eterno do Pai, um olhar de amor, para dar salvação e vida eterna a todos nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Josué. Amém, pastor Erley. Eu creio que durante esse episódio a gente abordou diversos aspectos aí ligados tanto à questão dos olhos, da luz, e nos ativemos bastante na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, do seu olhar, que o homem não quer, né? O homem não quer o olhar do Senhor. Isso desde o Éden, né? Desde o Éden, o homem se escondeu, tentou se esconder do olhar do Senhor, depois de havê-lo ferido. Porque o nosso pecado, o pecado de Adão, feriu o Senhor. E ele se escondeu e os homens, na época de Jesus, os soldados, fizeram a mesma coisa. Então, que o Senhor nos guarde de fazer algo semelhante, mas que, pelo contrário, nós possamos nos apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor, olha para mim, eu preciso que o Senhor olhe para mim, eu preciso que o Senhor fale comigo, né? Sou eu quem te feri, né? Sou eu quem pequei. Os irmãos já comentaram sobre isso. O Senhor queria, o pastor Eli falou sobre isso, o Senhor queria de Adão uma confissão, né? Ele já sabe dos nossos pecados, ele já nos viu
como viu Natanael antes que ele fosse chamado por Filipe, ele já nos viu. E ele quer ouvir a nossa confissão. Senhor, fui eu quem te feri, né? Fui eu quem te feri com a minha imperfeição, com a minha falha, com a minha desobediência, com o meu pecado, com a minha maldade. Mas eis-me aqui, Senhor. Olha para mim agora com o teu olhar de misericórdia, né? Porque depois Jesus foi pendurado na cruz e, como já o Glênio lembrou, ele olhou para Maria, ele olhou, né? Pastor Júlio falou sobre isso também. Olhou para Maria, olhou para João, olhou para aquele que estava crucificado do seu lado, né? Esse olhar que a gente quer, né? Que o Senhor nos ajude nisso. Amém? Amém. Então, nós estamos chegando ao final desse podcast, né? E eu quero dizer para você que está nos ouvindo que Deus tem uma bênção para a sua vida. Né? Deus tem uma bênção para os seus estudos, Deus tem uma bênção para a sua vida secular, seu lar, sua família, a constituição do seu lar. Eu sei que tem muitos aí que estão se preparando para um casamento, mas o principal, Deus ele tem uma salvação, Deus tem uma eternidade e esse é o grande desejo do Senhor. Eu queria ler um versículo para que os jovens, todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, nesse dia, possam meditar, né? Porque a palavra assim diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Comece a amar o Senhor, porque o Senhor te ama, o Senhor tem um projeto glorioso na sua vida, Ele sabe que você está distante, mas Ele quer que você fique mais próximo dEle, cada dia com mais intimidade, para que Ele possa te apresentar os mistérios, os segredos, né? Colocar o seu nome no livro da vida, porque, meus irmãos, está chegando a hora em que essa igreja fiel, ela vai subir, ela vai ser tirada com força, arrebatada, para morar para todos sempre com o Senhor na eternidade. Fica aqui, né, a nossa conclusão, nosso propósito aqui. Ninguém sabe mais, nós não queremos dizer que nós sabemos mais do que você que está nos ouvindo, mas nós só queremos dizer que o nosso Senhor, Ele não pode ser parado por interesse do homem, por interesse de uma oposição. Não. Ele continua com os olhos de ternura, os olhos de amor, os olhos de quem, né, deseja o melhor para você. Ele só quer que você olhe para Ele, que você dê uma oportunidade, abra o seu coração, para que Ele possa mudar a sua vida. Amém? Nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, entregando esse período, esse trabalho, esse nosso podcast. Amém? Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite. Estamos aqui reunidos em comunhão no corpo, como servos do Senhor, para tratar este assunto tão importante. Senhor Deus, que na tua eternidade o Senhor possa estar aceitando, Pai, esse trabalho, dando uma bênção para as nossas vidas e para cada um que está nos ouvindo. Que está ali na sua casa, no seu trabalho. Visita, meu Senhor. Visita com o teu Espírito Santo, visita com os teus anjos e concede uma experiência de salvação, de renovo. Desfaça, meu Deus, todo o cansaço, toda a preocupação, mas que haja agora uma oportunidade na vida de cada um de sentir a tua presença, o toque do teu amor. Nós oramos, ó Pai, aceita assim em nome de Jesus. Amém.